A COP30, a primeira conferência do clima na Amazônia, promete acelerar metas globais, fortalecer o papel das empresas e colocar a tecnologia, especialmente a IA, a inteligência artificial, no centro da agenda sustentável. Nós vamos conversar sobre isso. Quem vai comentar o impacto do evento é o advogado e professor Dr. Emanuel Pessoa, que é especialista em Direito Empresarial e Economia Verde. Doutor Emanuel, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem, doutor? Bom dia, prazer, como é que tá? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Eu gostaria de começar lhe perguntando quais são essas principais metas que os países pretendem revisar ou estabelecer, né, durante a COP30, que vai acontecer em Belém. A grande discussão continua sendo a questão de controlar o aquecimento global a partir da diminuição das emissões de carbono, ou seja, as nações continuam procurando o que nós chamamos de neutralidade de carbono. De que forma a conferência, essa conferência, principalmente na Amazônia, né, que é pulmão do mundo, vamos dizer assim, como se diz, influencia a urgência das discussões climáticas e ambientais, doutor Manuel? Provavelmente o fato dela acontecer na Amazônia serve para dois fatos muito específicos. Primeiro, o posicionamento do Brasil como um líder na questão da defesa do meio ambiente a nível global. O Brasil ele possui a maior parte da sua área ainda integral, a parte da Amazônia. Obviamente, o bioma que nós já devastamos foi o da Mata Atlântica, tanto no Nordeste quanto no Sudeste, mas tanto o Pantanal quanto a Amazônia, a despeito das queimadas, ainda conserva a maior parte da sua cobertura vegetal. E o segundo ponto, evidentemente, é que isso também vai chamar atenção para os problemas da Amazônia, ou seja, como é que nós iremos fazer o desenvolvimento sustentável relacionado à própria localidade onde as pessoas vivem cercadas do verde. Porque se nós pararmos para pensar, Belém, por exemplo, está enfrentando um problema seríssimo. Não tem nem leitos suficientes para as pessoas que vão atender a COP. Exatamente. E a gente sabe que preservação do meio ambiente é uma cadeia, né, doutor Emanuel? Não é numa atitude, num ato ou numa decisão isolada. É uma cadeia de fatos que tem que ser respeitados e projetados para que isso aconteça, né? Além dessa cadeia que você mencionou muito bem, a gente tem uma cadeia de incentivos, porque veja o seguinte, é muito complicado você imaginar que o ribeirinho ali, do rio tributário da Amazônia, ele não vai fazer alguma coisa para o sustento dele que prejudique a floresta se ele não tiver alternativa. Então, muitas vezes você tem pessoas ali que degradam o meio ambiente por falta de conhecimento e, às vezes, por falta de alternativa. Obviamente, aquele cidadão isolado, ele não é o que causa mais danos, mas, às vezes, um fogo é incontrolável. Quem causa mais danos são os grandes empreendedores que não respeitam a legislação ambiental. Por exemplo, promove uma grande queimada, promove uma grande derrubada de madeira. Normalmente essas pessoas vêm acompanhadas aí de grilagem de terras, às vezes narcotráfico, exploração indevida de animais e venda de silvestres. Então, é preciso um incentivo correto, seja punitivo, seja econômico. E aí eu te pergunto, então, como é que o setor empresarial brasileiro está se preparando para participar da COP30? E quais compromissos esse setor empresarial pretende assumir ou vai assumir? A gente vê algumas entidades, por exemplo, como a Fiesp, que já criam grupos de estudo, já preparam equipes para ir junto com outras pessoas, mas a rigor, a gente não tem ainda na iniciativa privada brasileira isso de uma forma tão eficaz como acontece em outros países. A iniciativa privada brasileira ainda não despertou para o fato de que é possível utilizar a questão da ecologia para faturar mais. O que eu quero dizer com isso? Quando você produz produtos considerados verdes, sustentáveis, você pode acrescentar um prêmio no mercado para isso. Existe mercado consumidor que paga mais preço, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. Talvez pelo Brasil ser um país com pouca tradição exportadora, exceto de commodities, a gente não esteja tão ligado aos mercados mais desenvolvidos que poderiam comprar produtos naturais a um preço muito mais caro, o que significaria muito mais emprego e renda para o país. Sem dúvida. Hoje nós temos uma ferramenta muito importante e que pode contribuir de forma muito impactante também para a preservação, né, para essa transição ecológica, vamos dizer assim, das empresas. De que maneira essa tecnologia, a inteligência artificial, pode contribuir com isso, doutor? Isso vai contribuir para duas coisas principais. Primeiro, o barateamento e a facilidade de acesso. Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje
para a questão da sustentabilidade no Brasil é a barreira de entrada do custo e a falta de profissionais especializados. Sempre que eu vou atuar em projetos desse tipo, eu tenho uma grande dificuldade em encontrar outras pessoas preparadas para atuarem nisso da maneira que deveria, para ser uma coisa profissional e efetiva. Ou quando você encontra, é muito caro pelo baixo volume desses profissionais no mercado brasileiro. Então, a inteligência artificial ajuda a suprimir uma parte do conhecimento básico e ajuda a tirar a barreira de entrada para empresas menores, que em vez de ter que contratar soluções complexas, podem contratar ferramentas de inteligência artificial que vão fazer parte desse trabalho para elas. Ela pode também colaborar, por exemplo, né, dentro dessa COP30, para que haja uma diferenciação de compromissos reais, de práticas de lavagem, que eles chamam de lavagem verde, né, o greenwashing, né, o greenwashing no setor privado, porque, deixou só para quem não sabe o que é o greenwashing, é uma lavagem verde em português, traduzindo, né, doutor? É uma prática que, na verdade, é enganosa, né? Empresas que enganam o consumidor com um selo verde que, na verdade, não tem nada de verde, né, doutor? O greenwashing seria, para a gente trazer aqui para um linguajar mais do popular, o greenwashing seria como a promessa do político. Ele fala muito bonito na hora da eleição, na hora de entregar ele não entrega absolutamente nada. Então as empresas que fazem greenwashing, elas são os políticos brasileiros. Elas falam, e aí você fica maravilhado, você acredita que a coisa está acontecendo, e quando você vai ver na realidade, não tem absolutamente nada. É para inglês ver. Isso é greenwashing. Então, a inteligência artificial, ela ajuda a controlar o greenwashing, porque ela permite uma análise mais precisa e rápida de dados. Porque muitas vezes algumas empresas escapam com o greenwashing porque é difícil fazer a análise dos dados ou é muito cara. Então, o mercado muitas vezes não analisa esses dados e simplesmente aceita como verdadeiros. Com a inteligência artificial, isso se torna mais rápido, mais barato, e aí é mais fácil de pegar o picareta. Com certeza. Pois é. Você acredita que os acordos da COP30 vão realmente gerar mudanças? Porque eu estou te perguntando isso porque a gente tem visto tantas discussões e acabam não gerando assim nada de concreto ou que a gente consiga perceber de fato que vai mudar alguma coisa ou que mudou alguma coisa. Na sua avaliação, você com o know-how, o conhecimento que você tem, ainda nós vamos enfrentar muitas dificuldades, com certeza, na implementação de ações, mas de fato para que de fato haja alguma mudança significativa que o cidadão possa perceber no dia a dia? Essa mudança existe, ela acontece sim em relação aos eventos anteriores, como por exemplo a difusão de carros elétricos. No Brasil ainda está pegando, mas por exemplo aqui na China, o governo teve que determinar os carros que instalassem um barulhinho para quando eles dão partida, porque o carro elétrico é silencioso, estava havendo atropelamentos porque as pessoas não percebiam o carro sendo dado partida. Então, por exemplo, aqui a frota é quase toda elétrica, então já houve uma mudança decorrente dessas discussões. No Brasil ainda é incipiente por conta de barreira de custo, que vem reduzindo pouco a pouco, mas tem sim reduzido o custo do carro elétrico. Então, há sim consequências, mas essas consequências só acontecem se a sociedade ela consegue enxergar um benefício imediato. Porque nós, seres humanos, vivemos da gratificação imediata. O sujeito não economiza 15 meses para comprar a geladeira, ele se endivida no crediário em 40 vezes e paga o dobro da geladeira que precisa dela agora. Então, para que a gente possa ter consequências benéficas dessas reuniões, é preciso que sejam encontrados mecanismos econômicos que tragam vantagens claras para as pessoas. Porque se a gente só ficar falando do aquecimento global, dos problemas mundiais, as pessoas, isso vem depois. Hoje, o problema imediato delas precisa da geladeira, está com fome, precisa do emprego, precisa da renda. Então, a gente precisa ir um pouco além, embora seja uma questão muito importante, né, a conservação do planeta, a gente precisa ir um pouco além e achar o que é que pode se trazer para as pessoas, oferecendo para elas de prático como vantagem das discussões adotadas. Aí sim, a adoção é rápida. Pois é, aí entra a ESG, né, na sigla em inglês, que na verdade significa ambiental, social e governança. Isso é o momento ideal para que essa prática seja implementada com mais intensidade, não, doutor? Na verdade, o ESG ele vem sendo implantado o tempo todo, principalmente o que é mais fácil no Brasil é a governança corporativa, porque é a maneira que você avalia empresas para decidir se vai investir ou não nelas. Então, os investidores sempre estão procurando governança corporativa. Do ponto de vista social e ambiental, o Brasil tem melhorado muito, como, por exemplo, se atentado mais para evitar discriminação nas contratações, práticas sustentáveis, como, por exemplo, reciclagem, reflorestamento, as pessoas não aceitarem mais comprar carnes que tenham sido produzidas em locais de desmatamento, mas ainda é incipiente dentro do volume total da economia. Só que quando a gente percebe que esse é um investimento que ele dá retorno, aí ele aumenta. Então é preciso essa conscientização. Muito bem.
Doutor Emanuel Pessoa, especialista em Direito Empresarial e Economia Verde, eu quero agradecer imensamente, um prazer enorme falar contigo e extremamente esclarecedora a sua participação. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Me despeço aqui, deixando aqui o pôr do sol aqui da China para você. Oh, que maravilha, direto da China. Estou em Pequim, no meu apartamento, exatamente. Ótimo, um abraço para você, sucesso. Um abraço, pessoal, fica com Deus. Tchau, obrigado.